Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Aquele salve, salve de sempre do professor JJ, e aqui mais uma vez para a nossa aula de História do quinto ano, ok? Abraço aí pessoal da Zona Rural, os alunos aqui da Zona Urbana, ligadinhos aí nas aulas. Lembrando que aquela dica que eu sempre falo, não podem perder nenhuma aula, porque as aulas são sequenciadas. Evidentemente, se você perde uma aula, a outra já vai ser complicado para você entender, ok? Lembrando também, é um comunicado que eu vou passar aqui agora, vocês já devem saber, mas só lembrando que este ano nós temos prova SAEB, que vai ser realizada em novembro, ok? Então, estudar, viu gente? Estudar mesmo, porque a prova SAEB é aquela que define o nosso índice de desenvolvimento aqui da educação, e a gente quer continuar como a primeira capital, certo? Do Brasil, como a melhor capital em educação do Brasil, ok? Então, manter esse índice. Então, estudar muito. Lembrando que a gente vai ter prova de português e matemática e história e geografia, só que história e geografia vai ser em caráter experimental, ela não entra para a contagem de pontos ou avaliação dos sistemas de ensino das escolas, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de história hoje? Hoje a gente vai falar, ou continuar falando, vamos dizer assim, sobre as formas de organização social e política. Ah, professor, lá vem. Não, gente, tem nada a ver. Aqui a gente não vai falar sobre política da forma como vocês devem estar pensando, não, ok? O surgimento das cidades e a noção de Estado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as questões relacionadas tanto ao Brasil de modo geral, o que é Estado, o que é cidade, o que é cidade e o que é Estado, como também relacionados aqui à nossa capital, ok? Nossa habilidade, identificar e aprender os mecanismos da organização do poder político e a compreensão da ideia de Estado ou de outras formas de ordenação social, tá? Bom, queria frisar bem aqui algumas palavrinhas. Primeiro, organização, depois poder político, Estado e ordenação social. Mas a gente vai explicar no decorrer das aulas, ok? Bom, para a gente falar sobre a questão Estado, cidades, estados, essa relação de poder existente, primeiro a gente tem que saber o que é uma cidade, né, gente? Tá? A gente mora numa cidade, mora numa capital, mas vocês já se perguntaram, o que é a cidade? O que é uma cidade? A gente nunca para pensar nessas questões, né? Ah, vou sair por aí perguntando no meio da rua, o que é cidade? Não, né? Eu vou dar uma de doido? Não. Mas é bom a gente saber, por quê? Porque a gente mora no local, a gente mora numa cidade, então a gente tem que saber o que é a cidade. Então, como surgiram as cidades? Se você olhar para cá, você vê duas imagens de períodos da antiguidade, que a gente chama, ou períodos lá da pré-história, tá? Então aqui você vê que são ainda tribos, na maior parte nômades. O que são nômades? São aquelas tribos, aqueles grupos que vivem mudando de local para o outro, geralmente em busca de alimentos, água e comida, tá bom? Bom, indícios sugerem que iniciamos nossa existência na Terra coletando alimentos da natureza. As fotos que a gente viu agora provam isso. Em uma dieta vegetariana. Muito tempo depois, em algum momento no passado, começamos a caçar, adicionando na dieta a carne de alguns animais. Então, primeiro, os homens a surgir foi a base de ser vegetariano, né? Ou seja, comia vegetais oriundos dele. Depois, foi com o tempo, os homens aprenderam a caçar e aí começaram a colocar carne na sua dieta. Nesse período de coleta de alimentos e caça, éramos nômades, vivendo em pequenos grupos. Acredita-se que esses grupos, em algum momento, passaram a trocar objetos entre si, gerando um tipo de comércio baseado em trocas. E aqui eu queria frisar o seguinte, na Europa, como é que surgiu esse sistema de troca? Bom, surgiu na Europa, lá um pouco antes, entre a Idade Média, né, e o início da Idade Média. Então, as pessoas ainda não tinham moeda, não tinham dinheiro, papel, moeda. Então, o que acontecia? Eles iam para um local, tá? Para um local chamado burgo, tá? Burgo. Eles iam para um local e lá alguém que tinha uma saca de milho trocava por uma saca de feijão.
Alguém que tinha feijão trocava por milho e assim sucessivamente, tá? Então, era o local. E essa troca chamava-se escambo, ok? Então, essa troca chamava-se escambo. Posteriormente, depois foi inventado a moeda, né? E aí as pessoas começaram a usar a moeda para fazer suas compras. Bom, primeiras cidades. Com o surgimento das cidades, os grupos populacionais deixaram a vida nômade e se organizaram em sociedades com formas políticas estabelecidas. Ou seja, primeiro o homem era nômade, os grupos eram nômades, as pessoas eram nômades. Depois eles começaram a se organizar em grupos, depois surgiram as cidades, que foram diversos grupos localizados numa mesma região, ok? Região geográfica. E a partir daí eles deixaram de ser nômades para serem, digamos, sedentários, ou seja, pessoas fixas no local, ok? Como nós somos hoje. Claro que não é como a gente não pode comparar a gente com o passado, gente. Isso aí a gente chama de anacronismo. Não dá, é uma questão puramente histórica. Então hoje se a gente chama sedentário hoje, não é a mesma coisa que falar sedentário desse homem aqui que nós estamos falando. Bom, achados arqueológicos demonstram que desde o surgimento do homem, ele sempre fez parte de algum grupo. É muito comum, desde o surgimento do homem, certo? Esse homem procurar outras pessoas, outros entes, para ele poder conviver, para ele poder de certa forma, se habituar socialmente, tá? Então, isso sempre foi uma necessidade de estar junto ao outro. Bom, o surgimento das primeiras cidades do mundo está ligado ao fato da natureza humana ser social, olha aí. É muito difícil para um homem sobreviver sem participar de alguma tribo ou pequeno grupo. Existe um ditado que diz assim, nenhum homem é uma ilha. Por quê? Porque uma ilha, ela está lá isolada, rodeada por água, certo? Nenhum homem é uma ilha. Toda pessoa precisa conviver socialmente. Toda pessoa precisa conviver uns com os outros. E aqui não foi diferente, tá? Isso desde o início e está sendo até agora. Como surgiu o Estado? Nós já vimos a cidade. Como surgiu o Estado? Tá? O Estado. O Estado surgiu da necessidade que o homem encontrou em controlar o convívio de diversos grupos sociais de um mesmo território e como forma de se estabelecer um certo limite e ordenamento nas atitudes destes nesse ambiente. Olha, imagina o seguinte, imagina a sua casa aí agora, tá? Imagina que sua casa é uma cidade, tá? Então ela tem um governante, tem uma governante. A gente sabe que geralmente quem manda na casa é a mãe da gente, né? É a mulher, certo? Então vamos chamar a nossa mãe de prefeita e o nosso pai de vice-prefeito, você, ok? Você vai ser a população, ok? Você, seus irmãos, se mora o seu avô, sua avó, você é a população. Agora, imagina se não houvesse ordem. Por exemplo, se você não tivesse horário para dormir, se você não tivesse horário para almoçar, não tivesse horário para jantar, não tivesse horário para ir para a escola, que embora esteja agora na pandemia, mas vai voltar e antes você tinha um horário para ir para a escola. Imagina, seria uma perfeita desorganização, uma bagunça, não é isso? Então o que aconteceu? O Estado surgiu para, de certa forma, manter essa ordem. Ou seja, fazer com que as pessoas obedeçam a certas leis e essas leis nos ajudam a conviver melhor. Porque já pensou se cada um fizesse aquilo que desse na cabeça? Certo? Então seria uma desorganização, estaria tudo errado. Então o Estado é exatamente isso. Bom, como surgiu o Estado moderno? De acordo com o pensamento liberal, as atividades econômicas não deviam ser reguladas pelo Estado, mas pelo mercado. A plena liberdade para a produção e a circulação de mercadorias garantia o progresso das empresas e das nações. Essas concepções começaram a ruir no final do século XIX, com o processo de concentração das riquezas nas mãos de poucos. Olha só, olha para essa figura aqui. Aqui é o Estado, a representação do Estado. A mão que arrecada, porque nós pagamos impostos, os pais de vocês pagam impostos, é a mão que cuida. Olha como é que ele cuida, certo? Então, vamos pensar o seguinte,
todo cidadão brasileiro, acima de 18 anos, na medida que ele compra um produto, ele está pagando imposto. Esse imposto deveria ser revestido em benefício da comunidade, da população. Como? Educação, saúde, segurança, lazer, ok? Bem-estar social, tudo isso. Agora, isso realmente acontece aqui no Brasil? Não. Certo? Literalmente não. Ou seja, de modo geral, não. E por que não acontece? Exatamente porque o Estado não está fazendo a sua parte. Ok? O Estado não está cumprindo o seu papel. Ou o Estado tem sua concentração na mão de poucas pessoas, de poucos grupos. Esses grupos não querem dividir esse bem comum, então acaba sobrando para os mais pobres, ok? Bom, Estado é uma ordem política da sociedade. Por que é uma ordem política? Porque, primeiro é ordem, porque ele tem leis pré-estabelecidas para boa convivência. Política, porque envolve pessoas, essa relação de pessoas, tá? Dentro da sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Estado de Direito. As ações do Estado são definidas por leis ou atos de governo. Gente, na sua casa, como eu já falei, se não houvesse obediência a algumas leis, algumas determinações dos seus pais, seria uma verdadeira bagunça. Então, é para isso que exatamente existe o Estado de Direito. Eu não posso ultrapassar o direito do meu próximo ali, ok? Eu não posso ultrapassar, porque se eu ultrapassar, provavelmente eu vou incorrer em algum crime e aí vai ter penalidade. Estado de bem-estar social. Sistema de proteção social que garanta o acesso aos direitos, ou seja, os direitos como educação, saúde, segurança, saneamento básico são direitos inegociáveis. Cabe ao Estado brasileiro patrocinar, ok, favorecer esses direitos, fazer com que esses direitos existam para que as pessoas possam exercê-los. Então, por exemplo, agora, vocês estão assistindo uma aula comigo pela TV, tá? Então, a Prefeitura de Teresina investiu nisso. Por quê? Porque nós estamos numa pandemia. Então, todos os meios necessários para garantir o direito de vocês de terem aula, pelo menos está sendo feito, ok? Todos os meios necessários estão sendo usados. Os meios que se conhecem e que se faz presente para que vocês tenham acesso a essas aulas. Então, o direito à educação é um direito constitucionalmente garantido. Então, cabe aos estados, às cidades, favorecer isso. Bom, olha para cá, gente. Isso aqui é uma figura que representa bem como é o nosso estado hoje. Nós temos aqui o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E no meio você tem a população. Esses três poderes são, aqui eles estão como poderes fiscalizadores, está vendo aqui, ó? De certa forma, opressores, ditatoriais. E aqui, ó, ei, essa terra aqui é minha. É Rio dos Índios, ó. Tá? Cadê o seu documento? O meu tá aqui, ó. Arma. Isso a gente vê muito agora com as invasões de terra lá na região amazônica, certo? Os grileiros tomando posse, aquele pessoal que usa para extrair algum tipo de minério, pedras preciosas, o chamado garimpo ilegal. Isso aqui está acontecendo muito na Amazônia. Acontecia e continua acontecendo. E com isso você acaba prejudicando uma grande população nativa, que são os índios. Bom, poder político e Estado. Olha para essas duas imagens. Você está vendo aqui, tipo uma pessoa, né? Muitas pessoas, é um símbolo tentando ajudar a outra. E aqui uma correlação de forças. E aqui você percebe, ó, que não há distinção preconceituosa, tá? Os atos políticos e as ações do Estado fazem parte de nossa vida. É atuando politicamente que entendemos e assumimos nosso papel na sociedade. Por exemplo, o direito ao voto, o direito a escolher os seus representantes, tanto na cidade, como no Estado, como no Brasil inteiro. Tá? É um direito garantido por lei. A gente chama lá, né, no período das eleições, o direito garantido pelo voto de você escolher os seus representantes lá no parlamento.
Bom, o Estado corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço de um povo ou nação. E aí, para que se dê melhor essa organização, foi necessário criar poderes. Esses poderes são legislativo, executivo, judiciário. Ou judiciário, executivo, legislativo. Aqui a ordem não altera, tá? Cada poder tem sua importância. O legislativo, deputados federais, senadores, deputados estaduais. Isso aqui, ó, deputados federais e senadores, em termos de Brasil, tá? Organização do poder que fica lá em Brasília, em Brasil. Governo federal, que a gente chama. Deputados e estaduais a nível de estado. E vereadores a nível de cidade. Executivo, presidente, certo? Poder executivo é exercido pelo presidente da República, pelo vice-presidente. Governador, no caso dos estados, e prefeitos, no caso das cidades. Ok? Judiciário, Supremo Tribunal Federal, famoso STF. Tribunais estaduais, aqui no caso Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, e os juízes, ok? Vamos ver direitinho mais disso aí. Os elementos essenciais para a formação do Estado é o território. Nós temos aqui uma área, território é uma área determinada, no caso a área de Teresina, no caso a área do Piauí, no caso a área do Estado do Maranhão e assim vai, certo? A população, nós temos aqui cerca de 895 mil pessoas morando em Teresina, mais de 2 milhões no Piauí, que é garantida por meio das leis e do estabelecimento de suas fronteiras. O estado do Piauí faz fronteira com Ceará, Maranhão, Pernambuco, Tocantins, Bahia, tá? Tá, então vamos ver. Existem as fronteiras. Por exemplo, eu não posso, na medida que eu ultrapasso a fronteira do Piauí e do Ceará, quando eu estou no Ceará, eu tenho que se sobrepor às leis estaduais do Ceará. Ok? Tem que ver isso. Então, o estado do Piauí não pode avançar em relação ao estado do Ceará, ou invadir. Então, tem que ter um equilíbrio. Bom, o Poder Executivo. O Estado Federativo é formado pela união de 3 poderes das áreas distintas, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E assim passou a caracterizar a República. A República é o Brasilzão, como a gente conhece, tá? Nós vivemos num sistema chamado, num regime republicano. Tal como a do Brasil. Os 3 poderes devem funcionar harmonicamente, um dependendo do outro, e faz com que a democracia seja preservada. Gente, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário são poderes que interagem entre si. Eles são independentes, mas eles interagem entre si, para que haja uma boa convivência. Bom, os 3 poderes do Estado brasileiro, relação de poderes no Brasil. Bom, o que é o Poder Legislativo? É o poder que cria as leis para proteger o Executivo. Judiciário, eu protejo o Executivo e o Legislativo. E aqui o Executivo, eu roubo e divido com o Legislativo e o Judiciário. É claro que isso aqui é uma sátira, uma piada que a gente faz. Por quê? Porque a gente sempre ouve muito as pessoas dizerem o seguinte: só existe justiça para os pobres. Os ricos sempre vão ter garantias fundamentais, sempre vão ter privilégios. Realmente é, porque a gente vive aí num país que é estritamente desigual. Tá? Então isso aqui é uma sátira, piada. Bom, aqui nós temos, eu trouxe aqui, ó, a sede do Poder Executivo Municipal de Teresina, que é o Palácio da Cidade, onde o prefeito e alguns secretariados, de seus secretariados, despacham. O que é despachar? Não tem nada a ver com macumba, não. Despachar significa dar expediente e fazer os ritos necessários para providenciando administrativamente para o bem da cidade, ok? A sede do Poder Legislativo Municipal, a Câmara Municipal de Teresina, que é o Palácio do Senador Chagas Rodrigues. Antigamente, essa sede funcionava no centro da cidade, ali próximo ali da Praça Rio Branco. Há algum tempo, né, ela já mudou para lá, então agora nós temos a sede do Poder Legislativo Municipal de Teresina. Então é o seguinte, aqui nós temos a sede do Poder Judiciário do Estado do Piauí. Gente, esse poder, ele é do Estado. Então, ele também tem poderes em relação às cidades, em relação ao Estado do Piauí como um todo, ok? Aqui é a sede do Poder Judiciário, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que fica ali à beira do rio Puti, ali próximo da ponte Anselmo Dias, ok? Prédio bonito, novo, antes funcionava ali próximo ali
próximo também do Rio Puti, mas ali próximo da ponte Juscelino Kubitschek. Bom, olha só, organização dos poderes políticos. Esse quadro aqui demonstra bem, olha só, olha para cá. Poderes legislativo, executivo e judiciário. Então nós temos o legislativo, que é formado pelo Congresso Nacional, no caso a Câmara dos Deputados, os deputados ou deputadas federais e senadores ou senadoras, tá? Bom, aqui no Estado, a Assembleia Legislativa, que são os deputados ou deputadas estaduais, e no município de Teresina nós temos as câmaras municipais exercidas pelos vereadores ou vereadoras. Executivo, Poder Executivo, exercido pelo Presidente da República, Vice-Presidente e Ministros de Estado. Ok? No Estado, exercido o Poder Executivo pelo Governador, Vice-Governador e Secretários. E no município, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretariado. E o Judiciário? Em termos federal, é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e os juízes federais. Estadual, nós temos o Tribunal de Justiça e os juízes, e municipal não há, porque esse aqui, ele faz a legislação tanto do Estado como das cidades. Ok? Bom, juridicamente, é papel do Estado garantir os direitos fundamentais a todo cidadão, como segurança, saúde e educação de seu povo, viabilizando as necessidades básicas de uma nação. Bom, gente, isso aí está na Constituição, é uma prerrogativa, a gente chama de cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterada, mudada, mas infelizmente o Estado brasileiro ainda deve muito em relação a isso, tá? Em educação nós já avançamos muito, mas precisamos avançar muito, mais ainda. Segurança, precisamos também melhorar. Educação, saúde, agora a gente viu com a pandemia o que foi que aconteceu, né? Houve muitos problemas, e em decorrência disso muitas pessoas vieram a óbito. Bom, o que são direitos fundamentais? Conjunto de direitos e garantia do ser humano que tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade, por meio de sua proteção contra o abuso do poder do Estado e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana. Ou seja, direitos fundamentais, você tem que ter direito à comida, a um lazer, a uma casa, né, uma moradia, a segurança, saneamento básico e uma boa educação, claro, e saúde. Bom, vamos lá para o nosso desafio, tá? E aí, eu trouxe uma proposta para vocês muito bacana. Gente, que tal você conversar com seus pais, ou seus avós, né? Porque tem muito aluno aí do 5º ano que mora com seus avós moram com vocês. Às vezes tem um parente, um tio, uma tia também, certo? Um irmão mais velho. Então, que tal conversar com eles? Ou pode ser uma outra pessoa que frequenta a sua casa. Agora, é claro, você não vai poder sair da sua casa para ir visitar alguém, porque nós estamos em pandemia ainda, tá? Tem que ser alguém do seu convívio social ali, ok? Então, pessoa da sua casa, sobre a importância de participação nas decisões políticas de sua comunidade. Por exemplo, aqui em Teresina nós temos um programa chamado Orçamento Popular, tá? Isso é algo que foi reivindicado pelo povo de Teresina, foi instituído, já é uma prerrogativa de lei. O que acontece no Orçamento Popular? As comunidades, quando eu falo as comunidades, são as pessoas da comunidade, elas se reúnem com o poder público, no caso de Teresina, e escolhem as prioridades, tá? Então, por exemplo, na sua comunidade está precisando de asfalto, de calçamento, não calçamento pedra de jacaré, porque isso nem se usa mais, tá? Aqueles paralelepípedos. Então, está precisando de asfalto, um posto de saúde, educação, de uma escola, saneamento básico, tudo é esgoto a céu aberto, está tudo lá. Aí o que acontece? A comunidade se reúne, ok? Geralmente tem uma associação de moradores que representa essa comunidade, e aí elege as prioridades. Leva para a Prefeitura de Teresina, através dos entes que são encarregados disso, e a Prefeitura de Teresina se encarrega de providenciar. Muita coisa aqui em Teresina já foi feita com orçamento popular. Onde eu moro, por exemplo, foi feita uma praça com uma quadra de esportes, tem uma área bem arborizada, foi feito asfaltamento, tá tudo devido ao orçamento popular, porque nós nos organizamos,
chamamos as autoridades, elegemos representantes para participar do orçamento popular e aí foi eleito as prioridades. Isso é muito bom. Então, converse, fale, pergunte ao seu pai, você anota aí no seu caderno, se ele já participou de alguma dessas reuniões. E por que é importante participar? Exatamente por isso que eu já expliquei, ok? Então, orçamento popular é uma dica que eu estou dando aí para que vocês possam participar efetivamente das necessidades da sua comunidade. Tudo bem? Beleza? Gente, estamos encerrando por aqui. Aquela dica de sempre. Perdeu alguma aula? As aulas são vinculadas geralmente entre 10 e 30 da manhã e repetidas na parte da tarde. Perdeu alguma aula? Ah, perdi a aula, professor, e agora? Não se preocupa. Pede o link lá ao seu professor, ele compartilha com você e você assiste no YouTube a hora que você quiser. Não pode deixar de assistir as aulas. Ok? As aulas de história, elas são extremamente importantes para vocês, porque inclusive vocês vão ter uma prova esse ano sobre esses conteúdos. Então é importante que vocês estejam ligadinhos aí. Beleza? Sem BO, sem BO, sem problema, faça o desafio, converse com seus pais, com seus avós, sobre essas questões que eu coloquei, tá? A importância deles participarem dentro da comunidade. E aí a gente se vê na próxima aula com toda aquela dinâmica que você já conhece. Tudo bem? Tchau, tchau, um abraço. A gente se vê.